Olá, muito bom dia, graça e paz a todos. Nós estamos iniciando mais um dia, agora são aproximadamente 7 horas e estamos aqui para mais um devocional. Hoje o dia está extremamente ventoso, parece que vem aí chuvas grandes, mas vamos continuar a crer e confiar na proteção e na segurança do Senhor. Espero que você tenha um bom dia. Como você encara situações extremas? Nós já falamos muitas vezes aqui sobre isso, mas eu gosto e quero reforçar. Como você tem vivido a sua vida? Você tem enfrentado e como não tem dado certo, você tem desanimado, você tem se entregado, você tem muitas vezes até caído em depressão por causa dessas situações? Eu gostava de ler um texto com você hoje e trazê-lo para essa realidade que todos nós temos e enfrentamos. Quando Davi quando Davi estava próximo da sua morte, Davi unge ou chama o seu filho Salomão e o unge rei. E Davi tinha um desejo no seu coração que era construir um templo, o que ele chamava da casa de Deus. Construir um templo ao Senhor. Ele via os seus castelos e queria construir algo. E Deus havia dito para ele que ele não faria isso, mas que o seu filho faria, Salomão faria isso. Ele não queria que Davi construísse o templo para ele, mas que sim que Salomão o construísse. E então, quando Davi está para ungir o seu filho o rei, ele chama Salomão e passa as instruções para Salomão, passa tudo o que Deus havia dito a respeito do templo, vamos dizer assim, a planta, tudo como deveria ser construído, todos os materiais, enfim, todas as coisas ele transmite para Salomão a respeito daquilo. E era uma obra grandiosa, não era pouca coisa, uma obra grandiosa. Então, Davi, ele fala com seu filho, porque talvez aquilo trouxesse alguma preocupação, talvez ao passar aquela obra magnífica, aquela obra grandiosa, logo no começo do governo, no reinado de Salomão, talvez Salomão se preocupasse, temesse por não ser capaz de realizar aquela obra. Então, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, no versículo 20, eu vou ler a partir do 19, Davi vai falar com ele sobre essa situação, como ele deveria encarar. Ele diz assim: disse Davi a Salomão, tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito. Ou seja, ele está transmitindo, passando para Salomão a planta, como que ele deveria fazer. Tudo isto o Senhor me deu por escrito. E ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Muitos projetos. Tudo tinha que ser feito em detalhes. O templo tinha riqueza em detalhes. Se um dia você tiver a possibilidade, leia depois e veja como que foi feito o templo, com cada detalhe, com cada figura. É muito, muito bonito de ver isso. E cada representação, porque cada questão ali tinha uma representação. E aí sim, no versículo 20, então, Davi fala para o seu filho: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não deixará nem o abandonará até que termine toda a construção do templo do Senhor. Interessante porque algumas traduções traduzem um pouco diferente, mas com o mesmo sentido, porque esta expressão seja forte não quer dizer que para ele ser forte de corpo ou ser forte para enfrentar algumas coisas, mas este seja forte é no sentido de esforçar-se, Esforça-te. E essa palavra corajoso não é porque pudesse faltar coragem para fazer, mas talvez ao longo dos anos, e aquilo ainda não terminava, ele poderia ir
enfraquecendo, né? Deixando de fazer o que era devido. Então ele diz, esforça-te e tem bom ânimo. E eu gostava então de pontuar essas duas palavras. Nós sabemos que Deus é conosco. Nós sabemos que Deus está nos conduzir. Davi diz isso, o meu Deus está convosco, né? O meu Deus está com você. Mas isso não quer dizer que nós não devemos fazer o que está nas nossas mãos. Veja que ele diz mãos ao trabalho, ou seja, trabalhe, se esforce. Essa palavra esforçar nos remete a algo que devemos fazer com empenho. Com empenho. Então, você tem um projeto, você tem um plano, você coloca diante do Senhor e você vai esforçar-se para atingir esse projeto, esse plano. Você tem que se esforçar. Você está com algum problema, vamos dizer assim, que está difícil de ser resolvido, você tem que se esforçar, buscar as soluções, buscar as maneiras e não desanimar. Não desanimar, não deixar-se cair em desânimo, não pensar que não tem jeito, que aquilo não vai dar certo, que eu não consigo resolver, isso não tem forma de resolver. Deixe os seus problemas diante do Senhor, coloque diante do Senhor e peça que Ele lhe dê ânimo para fazer isso. Então, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. É dessa forma que nós devemos encarar na nossa vida. E trabalhar, mãos ao trabalho. Devemos trabalhar, fazer, estudar. Você quer alcançar algo maior? Tem pessoas que querem assim, o meu trabalho, eu não consigo um trabalho melhor. Talvez porque você esteja faltando capacitação. Capacite-se, estude, esforça-te. Não se acomode até onde você está. De repente você gostava de ter um outro plano, uma viagem, alguma coisa, esforça-te, economize, né? Guarde. Sim, faça dessa forma, porque a palavra ela é tão preciosa e maravilhosa que ela nos traz instruções. Salomão tinha uma grande obra pela frente. E talvez ao meio ele pudesse se desanimar, porque parece que pudesse acontecer coisas que parece que não terminava. Mas nós precisamos nos esforçar. Precisamos ser fortes e corajosos no sentido de não desanimar. Não desanimar. Não sei como que você tem visto a sua vida e como você tem enfrentado seus problemas. Mas eu aprendo, através da palavra do Senhor, que os nossos problemas virão. E de repente são muitos e são grandes. Como nós encaramos os problemas? Vamos ficar lamentando ou vamos atrás de resolvê-los? Vamos ficar achando que somos incapazes ou vamos buscar formas e fórmulas para poder alcançá-los? Como você tem encarado essas situações? Eu quero deixar aqui uma palavra de ânimo para você. Uma palavra de ânimo. Ore ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque os seus projetos diante do Senhor. Nós estamos chegando aí ao final do ano. Muita gente tem projetos, né? Começa o ano com projetos, no segundo ou terceiro dia muitas vezes já desanimou. O ano nem começou, mas não deu para fazer no primeiro, pronto, já desanimou, né? Não, insista, esforça-te. Não permita que o desânimo roube de você os seus sonhos. Eu também digo muitas vezes aqui, não quer dizer que por termos sonhos eles se realizarão todos. Os sonhos são nossos, mas o realizar é de Deus. Mas nós sonhamos, nós temos planos, nós temos projetos. Nós temos realmente desejos e colocamos diante do Senhor e nos esforçamos para alcançá-los. Se vamos alcançar ou não, é com o Senhor. Mas nós precisamos nos esforçar. O objetivo tem que estar traçado. Nós não podemos desanimar na primeira circunstância adversa. Nós não podemos desanimar no primeiro tropeço. Ânimo, esforça-te. Esforça-te.
Faça a sua parte. Esforça-te. Você quer um emprego melhor? Estude. Vá buscar qualificações. Você quer realizar o sonho de comprar um carro melhor, de fazer uma viagem? Aprenda a economizar, a guardar, a ter para fazer isso. Planeie. Planeie. Dentro do seu planejamento, esforça-te para o cumprir. É assim. Assim, muitas vezes nós olhamos para o outro que atinge objetivos e muitas vezes até nos vem aquela questão da inveja ou da cobiça, pecados deixados para nós por Deus, que no sentido de instrução, dizendo que não devemos cobiçar o que o outro tem, mas nós cobiçamos e achamos que ele tem mais privilégio que nós. Não, talvez ele esteja se esforçando. Talvez ele esteja abrindo mão de determinadas coisas para alcançar outras. Às vezes nós queremos atingir objetivos, mas não queremos abrir mãos de outras coisas. Queremos estar sempre com roupas novas, queremos estar sempre com calçados novos. Gastamos as nossas economias com coisas muitas vezes supérfluas, né? Supérfluas. E depois dizemos que não conseguimos atingir os nossos objetivos. Esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Não tenha medo, nem desanime. Não pare no meio do caminho, pois Deus está com você, não o deixará, nem o abandonará, até que termine a sua construção, até que termine o seu plano, o seu projeto. Esforça-te. Deus está com você, pois se você literalmente tem essa aproximação com Deus, se Deus é o seu Senhor, o seu Salvador, se Deus é seu amigo, como dissemos no devocional de ontem, se você não o ouviu, vá lá ouvir. Nós somos dirigidos e guiados por Deus. Colocamos a nossa vida sempre diante do Senhor. Colocamos os nossos planos e sonhos e nos esforçamos para alcançá-los. E pedimos sim que Deus nos dê força para isso. Como diz Isaías, o tema de amanhã, Ele fortalece o cansado. Ele fortalece o cansado. Pedimos forças a Deus para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, não por nossas próprias forças, mas porque Deus nos fortalece. Deus abençoe, sou o pastor Vitor Cordeiro e quero convidar você a estar participando diariamente do nosso devocional. Sim, diariamente, esforça-te por assisti-lo, porque muitas vezes o devocional pode nos trazer uma palavra de fortalecimento para o dia que se inicia. Se você também conhece pessoas que muitas vezes desanimam no meio do caminho, que logo no primeiro tropeço já deixam seus projetos, envie este vídeo para ela, né? Pode ser que a palavra dita aqui possa tocar no coração. Então, compartilhe, deixe seu gosto e também deixe aqui um comentário, qualquer comentário, né? Nós sabemos que o algoritmo, né? A plataforma do YouTube, ela reconhece quando está tendo comentários, mesmo que seja um amém, mesmo que seja obrigado, mesmo que seja bom dia, deixa qualquer coisa aqui. Também se você tem um pedido de oração e quiser que estejamos orando por você, você também pode deixar aqui nos comentários. Se Deus nos abençoar, estaremos aqui novamente amanhã para mais um devocional. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.